Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Na leitura oficial eu li a partir do verso 21, na verdade. Mas nós iremos meditar nesse capítulo por completo. Porque aqui Marcos ele traz 3 grandes milagres que Cristo operou e está relatado aqui nesse capítulo. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, fala do Gadareno, filho de Jairo, e da mulher do fluxo de sangue. E lá no final nós vamos entender porque que Marcos trouxe esta história. Primeiramente, antes, Cristo ele gostaria de passar para o outro lado, no capítulo anterior, no verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Cristo ele sabia da necessidade de cada um. Ele sabe o que se passa na minha e na tua vida. Com isso, Ele quer que venhamos nos encontrarmos com Ele. Ele sabe a nossa necessidade, sabe o que nós precisamos daquele agir do impossível, do sobrenatural. Ele sabe que há situações que não somos nós que podemos resolver. Ele sabe que há contextos que somente o poder que há nele que é possível para ser resolvido. E nós vamos ver nessa passagem como é o poder de Cristo em nossa vida, como Ele opera, e que grande é este poder. Chegando à outra margem do mar, nós sabemos nos versículos anteriores que foi quando ele acalmou aquela tempestade, que ele já mostrou e revelou parte do seu poderio, o poder da sua voz, principalmente com uma voz que deu uma ordem, e aqueles ventos e a tempestade se acalmaram, e muitos viram o que se passou naquele lugar. Eles chegaram até a outra margem, e chegando lá, quem ele encontrou na província dos Gadarenos, Marcos relata no versículo 2 do capítulo 5: e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, e logo saiu ao encontro aquele homem que estava o quê? Endemoniado. Diga-se passagem, se parece que esta terra era uma terra gentílica. Por quê? Lá na frente nós vemos que aqueles espíritos imundos, eles foram e se alojaram, se colocaram numa manada de porcos. Judeu não pode criar porco. Então isso entendemos que aquela terra era uma terra gentil. Então ele chega naquele lugar e aquele homem endemoniado, o que ele faz? Ele vai logo ao encontro de Cristo. E muitos hoje conhecem a palavra, que já tiveram um encontro em algum momento na vida com Cristo, mas não vai mais ao encontro de Cristo. É prazeroso e damos honra ao Senhor de vermos que eu e você estamos aqui, saímos de nossa casa, do conforto do nosso lar, da programação da televisão do domingo à noite, que em passagem que não tem nada a acrescentar, mas viemos aqui para escutar a palavra do Senhor, viemos aqui para ter um encontro com Cristo e escutar a voz dele. E este homem estava endemoniado e ele foi ao encontro de Cristo, o qual tinha uma morada dos sepulcros. Há quem diz que ele morava em cavernas, em túmulos, nessa época os túmulos eram feitos em cavernas. Quando você vê que lá
José na terra, quando ele pega o corpo de Cristo, ele leva para um túmulo, que é uma caverna, como se fosse para colocar ali como corpo de Cristo para ser velado, para ser enterrado. Não era enterrado, era colocado dentro de uma caverna. Esse homem vivia em sepulcros, vivia onde normalmente os mortos aqui deveriam estar colocados. Mas quem o colocou ali? Quem o levou e colocou ele naquele lugar de sepulcros? O inimigo de nossa vida, ele nos coloca em lugares que parecem para nós deve ser o lugar perfeito para nós. E ele também nos coloca em situações que parecem que estamos livres, que não há corrente no mundo que vai nos prender, porque você vê que esse homem, as pessoas colocavam correntes, grilhões, e ele colocava em pedaços. Ele queria estar livre, estava livre, fisicamente falando, mas vivia onde os mortos deveriam viver. Viver não, né? Ser colocado, porque morto está morto. Ele vivia onde os mortos já eram colocados e estava ali, livre, entre aspas. E o inimigo nos coloca em situações que parece que estamos livres, mas estamos como mortos, em sepulcros, em lugares, em cavernas escondidas. E o inimigo nos coloca em situações assim, escondidos, que não há prisão no mundo que nos prende, nos sentimos livres, mas estamos aprisionados espiritualmente. Muitas vezes presos com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Você tem pedras em sua língua? Esse homem também tinha. Quando falava, ninguém podia amansar a sua fúria, o seu furor, porque ele estava endemoniado. E ele andava para um lado e para o outro, na noite, no dia, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Aqui nós vemos que parece que algumas pessoas se incomodavam com ele, mas já estavam acostumados. Deixa ele já é desse jeito. Tem pessoas que nós conhecemos que são meio loucas, e nós nos acostumamos com a loucura daquela pessoa, e conseguimos conviver com aquela pessoa. As pessoas enganaram, mas já estavam acostumadas a viver com aquele homem. Ele é louco mesmo, ele grita, ele quebra, ele se fere. É normal, é comum que ele faça isso. E ninguém parece que se movia para ajudar naquela vida. No versículo 6, novamente, Marcos reforça: e quando viu Jesus ao longe, correu e o quê? E o adorou. Aleluia. Até os espíritos malignos agora adoraram a Cristo, reconhecendo a sua autoridade perante eles. E por que nós que dizemos que somos servos do Senhor, que adoramos a Ele, muitas vezes não adoramos, abdicamos do prazer de estar aqui para adorar a Ele em espírito e em verdade. Não adoramos a Ele com a nossa vida, com o nosso testemunho, aonde colocamos nossa planta e sermos exemplo de servos do Senhor. Porque adorar não é somente pegar o microfone e pregar o Evangelho, ou então louvar um lindo louvor, mas é principalmente com o nosso testemunho, com o nosso caminhar, com o nosso andar e com o nosso agir. E os espíritos malignos o adoraram. E no versículo 7, e clamando com grande voz, e não somente adoraram, mas clamaram com grande voz e disseram: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Quem falou para eles? Quem era Jesus? Ali era o reconhecimento espiritual. Eles sabiam quem era Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus que tinha colocado a Cristo naquela terra para que viesse salvar a humanidade, e sabiam da autoridade de Cristo. E os espíritos imundos aqui começaram a negociar com Cristo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O fato da presença de Cristo, só a presença de Cristo, atormentava aqueles espíritos imundos. Então pensemos no contrário.
se a presença de Cristo atormenta o espírito maligno, se nós queremos ter paz em nossa casa, em nosso lar, em nossa vida espiritual, amém, igreja? Se queremos ter paz em nossa vida, se queremos ter paz em nossa casa, a quem nós devemos buscar e querer ter como presença em nossa casa? A Cristo. Porque onde Ele está, os espíritos malignos não vão estar presentes, porque Ele representa uma tormenta para eles. Queremos ter paz? Busquemos a Jesus em nome de Jesus, Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador de nossa vida. Queremos buscar a Ele. E aqui agora começa um diálogo. Perguntou: qual é o teu nome? Cristo pergunta para eles: qual é o teu nome? E eles responderam: Legião é o meu nome. Porque não era somente um, eram muitos, era uma multidão de demônios. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Aqui há demônios que são territoriais, eles não gostam de ir para outros lugares. Vocês sabiam disso? Eles gostam de ficar somente ali. Eles não gostam de ficar passeando pelo meio do mundo. Gostam de ficar ali, naquele cantinho. E aqui era isso. Eles não queriam ir para outro lugar, queriam continuar ali. Cristo ordenou que eles fossem para aquela manada de porcos. Quando eles foram para a manada de porcos, aqueles porcos, sabendo da história, eles foram e precipitaram naquele precipício e morreram todos afogados. E o interessante é que naquele momento pessoas que viram, estavam ali rebanho daqueles porcos, tratando aqueles porcos, viram o que aconteceu e voltaram para a cidade e anunciaram o que aconteceu. Ora, sempre vai ter muitas e muitas pessoas que rapidamente vão contar as más notícias que aconteceram. Porque o fato dos porcos terem morrido era uma notícia ruim. E aquelas pessoas rapidamente foram contar o que tinha acontecido com os porcos e que Cristo tinha feito. A má notícia, ela acontece e rola muito rápido, né? Rapidamente chega a seus ouvidos. Mas a boa notícia do que Gadareno, aquele homem, aquele jovem Gadareno que foi liberto, aquela boa notícia não foi rapidamente anunciada. E no versículo 17 diz: e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Aqueles homens que, quando viram o que aconteceu, não se importaram com a vida daquele jovem que foi liberto agora e que não precisava mais ser preso, que não precisava mais estar acorrentado, que não precisava mais viver em sepulcros, e que agora ele poderia voltar para a sua casa. E Cristo fala: vai para a tua casa. O inimigo nos coloca em lugares que não é a nossa morada, que não é o nosso lugar para conviver. Mas Cristo quer que venhamos estar em nossa casa, em nosso lar. Vai para a tua casa, para os teus. Ele quer que você volte para a sua casa. E muitos hoje estão por aí no meio do mundo, fazendo o que bem entendem, mas estão longe da sua casa, mas estão fazendo a vontade do inimigo. Mas Cristo quer que eles voltem para a sua casa e cuide dos seus. E Cristo fala: e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. E o que fez aquele jovem? Não somente voltou para casa, mas anunciou em Decápolis. Ele fez muito mais além. Ele anunciou para aquelas 10 cidades, aquelas 10 províncias que ali estavam naquela redondeza. Então aqui nós percebemos a autoridade e o poderio de Cristo diante de uma legião de demônios. E ele vai e passa novamente para a outra margem, para o outro lado, com um barco. E quem estava à beira, além daquele mar? Uma multidão. E com aquela multidão aparece Jairo. E nós sabemos que Jairo
era um homem de grande autoridade, era um homem importante. Ele fala aqui, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Jairo era uma autoridade na sinagoga, era um homem que tinha autoridade perante as pessoas, e ele enfrentou aquela multidão. Claro, certamente a multidão, quando viu Jairo ali, saiu do lugar para que Jairo passasse. Mas quando Jairo se encontrou com Cristo, ele não se importou com a autoridade que ele tinha. Ele esqueceu toda a autoridade que ele tinha, ele esqueceu todo o poder que ele tinha perante aquelas pessoas, mas ele se prostrou aos pés de Cristo. Há pessoas que se acham muito importantes pelo fato de que têm nesta terra. Há pessoas que se acham muita coisa pela posição que têm ou que possuem. Há algumas pessoas que às vezes, só pelo fato de ter uma autoridade política na igreja, coloca diante do altar, só porque é uma autoridade humana. Mas aqui é um lugar onde somente aqueles que Cristo, que Deus colocou como autoridade perante o seu altar, é que deve ser colocado. Todos nós somos iguais perante o Senhor, e é Ele que nos coloca no lugar de honra, não é homem nenhum. E Jairo percebeu a autoridade de Cristo diante da situação que ele estava, porque a autoridade que ele tinha, o poder que ele tinha nas mãos perante as pessoas, não podia fazer nada pela sua filha. Mesmo com toda a influência, mesmo com todas as amizades que ele tinha, nada podia fazer pela saúde da sua filha. Mas ele já tinha tido conhecimento do que Cristo, que o homem estava fazendo naquela região, dos milagres, das curas, de tudo que Cristo já tinha realizado naqueles lugares. Nós sabemos e vemos isso porque ele fala, no versículo 23, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Aqui ele começa a se revelar a sua necessidade. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que ela seja sarada e viva. Ou seja, ele já tinha conhecimento do método, da forma como Cristo operava, impondo as mãos e curando as pessoas. Então ele já tinha o entendimento de que Cristo poderia curar a sua filha. Ele sabia o que Cristo poderia oferecer para ele. E nós, o que nós sabemos de Cristo? O que nós sabemos que Cristo pode fazer por nós? O que Ele tem a nos oferecer, mas que não venhamos buscar a Ele somente pelo que Ele nos tem a oferecer, mas pelo que é em nossa vida. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. E então, no versículo 24, e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Há momentos em nossa vida que o que nos impede de estarmos na presença do Senhor, o que impede de estarmos diante do altar do Senhor, o que nos impede de termos uma experiência com o Senhor, é a multidão. O exemplo do jovem gadareno, demoniado, era a prisão espiritual que o impedia de ter o encontro com Cristo. Mas naquela circunstância, naquele contexto, Cristo foi lá no encontro dele, porque ele vivia uma prisão espiritual. Não era porque ele queria, não é porque ele não tinha possibilidade, ele não tinha força espiritual para ir ao encontro de Cristo. Nesse contexto, Cristo foi ao encontro dele. No exemplo da filha de Jairo, ela estava acamada, ela não poderia sair da sua cama e ir ao encontro de Cristo. Então Cristo foi até o encontro dela.
E o que impedia? A enfermidade. Mas nesse momento agora há outro contexto. Há uma multidão que o cercava no caminhar de Cristo em direção à casa de Pai. Então nesse momento aparece uma outra personagem, a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher estava enferma há 12 anos. Sabemos a história muito bem. Mas o que é que impedia de ela ter um encontro com Cristo? Era a sua enfermidade? Não. Era as prisões, porque ela vivia numa colônia? Também não. O que é que ela impedia de ela estar ao encontro de Cristo? Era o que as pessoas iam fazer com ela. Se ela fosse encontrada no meio da multidão, fora da colônia que ela deveria estar, ela seria apedrejada. A circunstância em nossa vida que parece que impede das pessoas terem um encontro com Cristo é o que nós falamos para essas pessoas, que colocam impedimento, colocam uma muralha de Jericó diante daquelas pessoas, e as pessoas não têm a oportunidade de ter um encontro com Cristo, porque tem vergonha, porque acham que as pessoas vão julgar, porque acham que a igreja vai sentir vergonha porque ela voltou à presença do Senhor. Não, aqui não é lugar de vergonha, aqui é lugar de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que não venhamos jamais colocar em princípio para que as pessoas venham ao encontro de Cristo, porque a multidão era o empecilho daquela mulher encontrar Jesus. Os religiosos falavam para ela que ela não podia tocar em ninguém, porque ela era imunda. E muitas vezes colocamos empecilhos, colocamos uma placa nas pessoas: você é um pecador. Mas quem fala isso esquece que todos nós somos pecadores diante de Deus, porque Romanos capítulo 5 fala que todos pecaram diante de Deus, e todos nós precisamos e necessitamos do perdão de Deus. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Deus, quando olha para baixo, vê todo mundo igual. Vê aqueles que estão buscando a Ele em espírito e em verdade. Isso é fato. Mas também vê aquele que necessita do agir dele, e que às vezes necessita de mim ou de você para sair do lugar, para ajudar aquela pessoa, de anunciar o Evangelho, de anunciar que ela tem a possibilidade de ser liberta, de ser curada, de ser transformada. E não de sermos empecilhos. Então aquela mulher criou coragem. E aí o outro lado da moeda. Aquela mulher não se importou com a circunstância que tinha como empecilho para ela. Não importa as circunstâncias, eu te adorarei, porque isso louvor que nós louvamos. Então aquela mulher criou forças e viu que ali era a sua última oportunidade. Porque ela já tinha tentado o quê? Já tinha colocado todas as suas fichas de confiança no homem. E há um versículo que fala que maldito o homem que confia em outro homem. No versículo 26, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ela tinha colocado toda a sua confiança no homem, nos médicos, em outras coisas, e nada tinha resolvido a sua situação. Então ela agora viu ali a oportunidade e verdadeiramente ser liberta. Então ela quebra a barreira da multidão e toca nas vestes de Cristo. A sua fé era tremenda, que ela pensou: basta eu somente tocar nas suas vestes, e eu serei sarada. E assim ela fez. E na verdade, o toque que ela fez na orla de Cristo não foi o que foi a diferença, foi a sua fé. Que Cristo, conhecendo o meu e o teu coração, e os meus pensamentos, Ele sabe e Ele percebe e Ele sente quando nós tocamos a Ele com a nossa fé. Não com nossas mãos materialmente falando, mas com a nossa fé, com o nosso coração contrito.
quando tocamos o coração dele, ele sente que a virtude saiu dele para alguém. E assim ele sentiu. E quando ele falou, alguém me tocou. Ora, aquela mulher, ela por muito tempo era chamada de imunda. Perdeu sua identidade. 12 anos como imunda. Ninguém mais conhecia mais o seu nome. É tanto que Marcos nem mostra, nem fala qual era o seu nome. A mulher do fluxo de sangue. Porque assim era conhecida. Assim era a sua identidade. Mas Cristo falou, alguém. Ele tirou a identidade que ela tinha e mostrou agora o seu verdadeiro valor. Foi alguém. Não foi uma Zé ninguém. Foi alguém que me tocou. Alguém que tem importância, que tem valor, que tem a sua vida, que precisa receber de volta, porque alguém tomou. E ela mostra, no versículo 33, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Mas aqui já tinha acontecido o milagre. O fluxo de sangue já tinha parado e ela já tinha percebido que tinha acontecido o milagre. Foi quando ela se mostrou e se prostrou diante de Cristo. E aí então agora, como ela agora volta para a presença de Cristo e reconhece toda a sua autoridade, ela se prostra diante dele e conta toda a verdade. No versículo 34, e ele lhe disse, filha. É interessante que raríssimas vezes você vê Cristo chamando o outro de filho ou de filha. E Cristo vai e fala para aquela mulher, filha. Eu acredito que quando ela escuta isso, o seu coração se enche de gozo e de alegria. Porque há 12 anos ela era desprezada. 12 anos que ela era chamada somente a mulher do fluxo de sangue, menosprezada, que não tinha valor para ninguém. Mas agora um homem que tinha sarado ela, que tinha curado ela da sua enfermidade, agora ela chama de filha, a coloca como se fosse da sua própria família, e coloca ali como se fosse junto dele, como se fosse algo muito íntima, de grande importância para ele. Não somente agora tinha sarado a sua enfermidade, mas agora tinha devolvido o seu valor, a sua identidade. Assim como ele fez com o jovem gadareno, vai para a tua casa, ele devolve para esta mulher a sua identidade, o seu nome, o seu valor e a sua vida. Ser curada deste teu mal. Na verdade ele fala, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Olha que tremendo. Vai para onde? De volta para a colônia? Não. Ela tinha que fazer um novo procedimento, da libertação, para aquele momento, para aquela situação que ela vivia. Se apresentar diante dos homens, autoridades religiosas, e se mostrar que agora estava curada. Vai em paz. A tua fé te salvou. Ser curado deste teu mal. Certamente ela voltou para a sua casa. E nesse momento agora chega alguns do principal da sinagoga, homens certamente próximos de Jairo, e disseram, a tua filha está morta. Para quem falas para o mestre? Mais o mestre. E Jesus, escutando isso, ou seja, Jairo estava próximo. Jairo viu o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Certamente, se ele fosse alguém ansioso, ele estaria ali inquieto. Meu Deus, Jesus vai logo, vamos logo, minha filha já está. Só que, lembramos que é a filha de Jairo. Quanto tempo ela estava enferma? Coincidência ou não? 12 anos. O mesmo tempo que a mulher do fluxo de sangue. Isso mostra, sabe o quê? Que para Cristo não há o pobre ou rico.
o poderoso ou o menosprezado. Não importa se você é ou não é alguém para alguém. Não há, não importa para ele a pessoa, de onde é essa pessoa. O versículo 42 fala: e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Corrijo aqui na verdade, agora eu entendi agora o versículo. Na verdade, ela tinha 12 anos de idade. Ela estava enferma. Mas Cristo, ele não se importava com era a pessoa, porque ele fez o milagre com a filha de Jairo, que era um homem importante, mas também fez o milagre com a mulher do fluxo de sangue, que era menosprezada. Para ele não importa quem é a pessoa, o que importa é que a pessoa seja alcançada e que o nome dele seja glorificado. Então no versículo 37 fala: e não permitiu que alguém, olha que interessante, nem sempre Cristo quer que venhamos estar seguindo Ele. Olha o versículo 37. Quem que estava junto com Cristo na beira do mar? A multidão. Essa mesma multidão seguiu junto com Jairo até a casa de Jairo. Mas nesse momento, no versículo 37, Marcos fala: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Há momentos e circunstâncias que não precisa de uma multidão, porque a multidão vai atrapalhar. Muita gente vai atrapalhar. Se não for uma multidão de gente, cadeiras lotadas, com verdadeiros adoradores que estão com o coração contrito e arrependido em nome de Jesus, não adianta a multidão, porque só vai trazer movimentos estranhos para o Senhor. O que Cristo quer é verdadeiros adoradores que vão acrescentar algo para a sua obra, para o seu reino. Então segue ele somente Pedro, Tiago e João. E eles chegam à casa de Jairo. E o que eles encontram? Pessoas chorando, se lamentando. Certamente aqui as carpideiras, né? Que eram pessoas contratadas para chorar em momentos como este. Mas as pessoas aqui parece que não tinham ainda entendimento de quem era Cristo. E quando ele chega, ele fala: por que vocês estão chorando? Eu lembro da passagem da viúva, que quando estava saindo, quando o velório do seu único filho agora estava morto, e quando ele chega, ele fala para a viúva: não chores. Oh meu Deus do céu, a mulher era viúva, e a única esperança que ela tinha de vida agora estava ali para ser enterrado, para ser velado. E um homem estranho vem e me fala que eu devo chorar. Esse homem é doido. Não, ele não é doido, ele é Cristo. E quando ele fala que não devemos chorar, ele se responsabiliza. E ele fala: por que vocês estão chorando? Ela não está morta, ela apenas dorme. Cristo, ele sabia. Ele sabia o que fazer naquela circunstância. As pessoas estavam olhando ali somente na circunstância material e ao natural, mas Cristo tinha a visão sobrenatural. Ele fala para nós, para mim e para você, que não importa a circunstância, Ele pode resolver as causas que não são resolvidas. Ele pode libertar o cativo, Ele pode curar a enfermidade, Ele pode libertar aquele que está em prisões, Ele pode repreender uma legião de demônios, Ele pode curar uma doença que está há 12 anos alojada numa vida, e Ele pode ressuscitar mortos, porque Ele é o Senhor e Salvador de nossa vida. E o que aquelas pessoas fizeram? Zombaram dele. O que Cristo mandou fazer? Saiam todos. Novamente, se não for para acrescentar, que não seja para dividir. Se não for para acrescentar, que se retire. Vão para bem longe. Porque aqui é lugar de milagre.
Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar onde somente a presença do Senhor deve ser adorada em espírito e em verdade. Que não se não vier para esse propósito, que não venha, porque aqui somente o nome do Senhor que deve ser adorado em espírito e em verdade. Porque Ele opera milagre. Porque o mesmo Deus que operou milagre no passado é o mesmo Deus que opera milagres hoje, e é o mesmo Deus que operará milagre para sempre. E tomando, então aqui, versículo 41, e tomando a mão da menina, disse, aí ele fala aqui em aramaico, talitá cumi, que significa, em outras traduções, ovelhinha, levanta-te. O pastor falando para a ovelha, minha ovelha, escuta agora a voz do seu pastor, levanta-te. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, quando a voz desse pastor fala, obedeça, porque até a morte obedeceu. Ele fala assim, Lázaro, sai para fora. Lázaro estava morto. Nem a morte tem autoridade diante desta voz. Nem uma legião de 6.000 demônios tem autoridade diante desta voz. Nem uma tempestade e ventos impetuosos tem autoridade diante desta voz. Você acha que uma luta pequena que você está levando não tem como ser resolvida com a voz e com a ordem deste Cristo? Basta uma ordem, uma palavra dele, que ele vai abrir as portas, que ele vai operar o milagre, que ele vai tirar todo o empecilho para que o nome dele seja adorado em espírito e em verdade. A menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que alguém o soubesse, que ninguém o soubesse, e disse que dessem de comer. Certamente aquela adolescente se alimentava mal, não tinha uma alimentação muito bem feita, porque estava enferma e encamada. E Cristo se preocupou com aquela vida e devolveu a saúde para aquela menina. Então esses 3 milagres que Marcos relata aqui mostra e revela claramente quem é o nosso Senhor e Salvador. O poder que ele tem em suas mãos, onde uma legião de demônios bate em retirada, onde uma enfermidade há 12 anos alojada tinha e bateu em retirada, onde uma enfermidade que levou à morte uma adolescente bateu em retirada e voltou à vida. Ele pode, e ele consegue, e ele tem poder para resolver as nossas causas. Mas ele quer que venhamos sair do nosso lugar. Ele quer que venhamos não medir esforços, mas quebrar todas as circunstâncias contrárias para buscar a Ele em espírito e em verdade, para que Ele opere milagre em nossa vida e através de nossa vida. Pode ser que o milagre em nossa casa e em nossa causa espere que venhamos estar na presença dEle, venhamos estar diante dEle. Certamente nenhum de nós aqui estamos aprisionados em legião de demônios, graças a Deus. Certamente aqui não há ninguém com uma enfermidade há 12 anos que não tem cura. Certamente aqui não há ninguém, ou pode ser que sim, tenha alguém que esteja enfermo em casa, mas Cristo ele tem poder. Com uma voz somente, basta uma palavra dele para que esta enfermidade bata em retirada. Amém?